Haris Emin Kai Heirene Adelphemu, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, meus irmãos. Eu sou o professor André, mestre e doutor em teologia pelo Instituto de Teologia Logos, e hoje nós vamos abordar as lições bíblicas conforme é o terceiro trimestre deste ano de 2023, que tem por título A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa revista, ela foi escrita pelo professor e comentarista Douglas Batista, pastor, e foi editada pela CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus, aqui no Brasil. A lição de número 6, ela será ministrada presencialmente nas escolas dominicais no domingo pela manhã, no dia 6 de agosto, não somente nas Assembleias de Deus, mas em todas as denominações que estão estudando esse material como subsídio teológico e doutrinário. A nossa meta com esses vídeos é trazer alguma base no grego, no latim e até mesmo no hebraico, para que o professor ele esteja munido de mais alguma informação. É claro que ele não vai trabalhar na aula com essas línguas, mas só para ele saber, se algum aluno vier perguntar, qual o significado lá na raiz, talvez na Bíblia original, ou em suas primeiras traduções, como ela foi escrita, né? Qual é a palavra e qual é o significado etimológico por trás desta palavra no original. Eu quero dividir essa revista, que são 13 aulas, em 3 temas. O primeiro, da aula 1 à aula 5, que já foram gravadas, trabalhando com o grego, com o Kainé Diateké, com o Novo Testamento grego, porque aparece no Novo Testamento. A segunda parte são as lições 6, 7 e 8, estamos na lição 6 hoje, que tem o Antigo Testamento como leitura bíblica em classe. E por ter o Antigo Testamento, nós vamos utilizar a Tanakh, que é a Bíblia hebraica. Então vamos trazer os textos no hebraico. Lição 6, que fala da masculinidade bíblica. A lição 7, que fala da feminilidade bíblica. E a lição 8, que fala do transgênero, que transrealidade é essa. E a terceira parte, da lição 7 até a lição 13, que são as 5 lições, nós voltamos, aliás, da lição 9 até a lição 13, que são as 5 lições, nós voltamos a estudar praticamente o grego e a sua versão na Vulgata Latina. Então, a lição de hoje ela tem por título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. No grego seria Re Rapodômese tes bíblicas arenopótetas. Bíblicas, os irmãos sabem que é a Bíblia, que já por si só é uma palavra no grego que significa conjunto de livros, ou conjunto teca de livros, biblion. Então, um livro só é biblion, vários livros, biblia. Nós temos no Antigo Testamento 39 livros e no Novo Testamento 27 livros, perfazendo 66 livros de Gênesis a Apocalipse. Essa é a tradução da palavra bíblicas. A palavra apodômese, no dicionário, no léxico grego do Novo Testamento, de Edward Robinson, na página 98, tem rapodokimazo. Rapodokimazo
ou apodokimaso, vem de dokimaso, que significa rejeitar, em prova ou julgamento, reprovar, desaprovar. De pessoas, rejeitar, recusar. Assim, de Jesus rejeitado pelos judeus. Então, é uma rejeição do quê? Do arenopótetas, que vem de aren, ou arenenos, na página 119 do mesmo léxico, significa homem, varão, do sexo masculino. Então, arenopótetas é a masculinidade. Bíblicas, arenopótetas, a masculinidade bíblica. E apodómese, tes, bíblicas, arenopótetas, é a rejeição, a recusa da masculinidade conforme a Bíblia, conforme está escrito na Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 2 e versículo 2, o rei Davi, em seu leito de morte, ele traz duas orientações para seu filho Salomão. Primeiro, seja homem. E a segunda, guarde os mandamentos. Uma vez que vamos estudar a masculinidade bíblica, de acordo com o livro do Antigo Testamento, que é o livro de Ruth, temos aqui uma ordem cronológica das línguas hebraica, grega e latim. O texto bíblico foi escrito originalmente em hebraico, o Antigo Testamento, e concluído cerca de 400 anos antes de Cristo. A ciência está utilizando atualmente a expressão AEC, antes da Era Comum, ou EC, Era Comum. Nós ainda, como cristãos, continuaremos a usar antes e depois de Cristo, do nascimento de Cristo. Então, o Antigo Testamento ele foi concluído cerca de 400 anos antes de Cristo, bem ali no finalzinho do exílio da Babilônia, quando o povo ele foi levado cativo para a Babilônia, permaneceu ali por 70 anos, depois ele retorna para Jerusalém, para a Judéia, e ali ele termina, com os livros mais recentes do Antigo Testamento, como o livro de Esdras, livro de Neemias, livro de Malaquias, que são esses livros que falam, inclusive, do retorno para Jerusalém. Então, entendemos que o povo queria guardar a palavra de Deus e compilou o Antigo Testamento. Porém, com medo de perder a pronúncia, porque o hebraico ele só tem as consoantes e não tem as vogais, um grupo de 72 anciãos judeus de língua grega, eles traduziram o hebraico para o grego na Septuaginta, concluindo ali bem pouco antes do nascimento de Cristo. Aqui está errado, não existe o ano 0 antes de Cristo, existe o ano 1 antes de Cristo e o ano 1 depois de Cristo. Não houve o ano 0, nem antes e nem depois. Então, tinha-se apenas o Antigo Testamento no hebraico, geralmente lido no templo ou nas sinagogas, e o grego, que é a tradução dos 72 anciãos gregos, e judeus traduzindo para o grego. O texto bíblico ele foi originalmente em grego. É claro que nós temos uma versão no livro de Mateus chamado Sefer Matityahu, porém os outros livros da Bíblia, as cartas, entendemos que foram todas escritas originalmente em grego,
e terminado ali por volta do ano 95 a 100, que é quando João ele termina de escrever as cartas e o Apocalipse, concluindo assim no final do primeiro século depois de Cristo, em grego, e 300 anos depois, aproximadamente, São Jerônimo ele vai traduzir tanto o Antigo quanto o Novo Testamento para o latim. E aí que nós temos a Vulgata Latina concluída cerca de 405 depois de Cristo. O hebraico, ele possui 22 letras. Quem tem a Bíblia em casa pode ver lá em Lamentações que ele vai ter o acróstico, ou seja, cada frase, cada versículo vai corresponder inicialmente a uma letra do alfabeto hebraico. Nós vemos isso no Salmo 119 e outras passagens bíblicas também, como Provérbios 31, que apresenta os seus poemas com o acróstico hebraico. As 22 letras são o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ain, Pei, Tzadi, Kuf, Reish, Shin, Tav. Então, são as 22 letras do alfabeto hebraico, cada uma, inclusive, representando um número. Não vamos trabalhar com essa questão da numerologia, o que para o judeu se chama gematria, que é uma numerologia mais cabalística, o qual costuma se relacionar um nome e cada letra do nome tem um número, então aquele nome forma uma expressão numérica. Por exemplo, o nome Ruth. O nome Ruth é formado pelo Reish, que é o R, que vale 200, o Vav, que é o 6, então é 206, e aqui embaixo o Tav, que é o 400, que é 200 mais 400 mais 6, 606. E aí, quem gosta da gematria, pega o número 606 e tenta aplicar em outra palavra. Por exemplo, Shin, 300 mais 300, mais Aleph, 6 vezes. Daí faz uma conta para aproximar uma palavra da outra de acordo com o seu valor numérico. Não é isso que nós queremos trabalhar aqui. A gematria, ela é interessante porque, por exemplo, você tem duas letras que representam a letra T no português, que é o Tate, que é representado no número 9, e o Tav, que é o 400. Então, se você coloca na cabeça que Ruth é 606 e que 200 é o R e o 6 é o Vav, vai sobrar 400. Então, logicamente, Ruth em hebraico não pode ser escrita com Tet, e sim com Tav. Isso ajuda na formação das palavras, uma vez que, por exemplo, o Shin, se o ponto estiver à direita, vira Sim, vira um S. Só que você tem o Samer, que também é um S. Então, que S que é usado em uma palavra? É o Shin, que vale 300, ou é o Samer, que vale 60? Então, isso ajuda a escrever corretamente as palavras no hebraico. Nós temos, por exemplo, o rei e o het, que é bem gutural esse som. Outras palavras, como o kaf e o kuf. O kaf representado pelo número 20 e o kuf pelo número 100. Se alguém quiser se aprofundar,
nesse tipo de estudo, nesse tipo de pesquisa, nós podemos, por exemplo, mostrar o seguinte site. Vamos entrar aqui em Gematria Calculator. Nesse site Gematria Calculator, você pode colocar aqui em Gematria Hebraica ou Gematria Judaica. E aqui embaixo, ele vai dizer exatamente o que estamos dizendo aqui, que o Aleph representa 1, que o Beit, o 2, o Gimel, o 3, o Dalet, o 4. Mas você pode também vir mais aqui embaixo, Gematria Explanations. Type in a word or a number. Digite uma palavra ou um número. Por exemplo, God, Devil, o número 100, o número 666, para calcular o valor da gematria. O que pode nos ajudar a entender um pouco dessa ideia cabalística é você colocar, por exemplo, Jesus em português, em hebraico, e Yeshua. Você pega a palavra Yeshua, cola aqui na gematria, insira a sua frase e calcule a gematria. A palavra Yeshua, ela representa o número 386. Por quê? O Yud é 10, o Shin é 300, o Vav é 6 e o Ain é 70. Então dá 386. Quem gosta da gematria vai pegar esse número 386, vai colocar aqui em cima, calcular a gematria, e ele vai descobrir que o número 386 pode ser encontrada em todas essas expressões aqui. Blackout, eu sou o Messias, I am the Messiah, e outras palavras aqui. Lord Satan, também é 386. Ketchup. Então, ele vai fazer essas comparações. Estou dizendo isso porque não é o nosso caso. O nosso caso aqui é apenas fornecer para os irmãos, principalmente os que lecionam, presencialmente na escola bíblica dominical, palavras no original que podem subsidiar as suas aulas. Vamos falar nessa aula sobre Boaz, que é o representante da masculinidade bíblica, conforme está no livro de Ruth, aquela que se tornou sua esposa. O livro de Ruth, ele tem uma curiosidade, que é um dos livros da terceira divisão da Bíblia hebraica, o Ketuvim, ou escritos. A Bíblia hebraica ela é chamada de Tanakh, Ta de Torá, Na de Torá é a lei, ou os mandamentos, são os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tem o Na de Nevim, que são os Rishonim Nevim, os primeiros profetas, Josué, Juízes, Samuel, que fala dos primeiros profetas, e os Aharonim Nevim, que é um livro só, com 70 capítulos, que são os profetas menores, e também os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel
esses três maiores. O livro de Daniel, o livro de Esdras, o livro de Salmos, de Provérbios e o de Ruth, eles são chamados de Ketuvim, que são os escritos. No caso da Bíblia cristã, é o 8º livro do Antigo Testamento e é tratado como um dos livros históricos. A divisão do Antigo Testamento, conforme nós entendemos, é 5, 12, 5, 5 e 12, dá 39. Os 5 primeiros é o Pentateuco, os 12 são os históricos, que começa em Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias e Ester. Daí temos os 5 livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, os 5 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os 12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, na Bíblia hebraica, é o Ketuvim, escritos, e na nossa Bíblia, o Antigo Testamento, é livro histórico, livro de Ruth. No caso da Bíblia cristã, é o 8º livro do Antigo Testamento e é tratado como um dos livros históricos, posicionado entre Juízes e 1 Samuel, pois seus eventos transcorrem nos dias em que os juízes julgavam. Samuel, ele era o juiz. Seu nome é uma referência à figura principal do relato, Ruth, a bisavó de Davi. O livro de Ruth conta como Ruth aceitou Deus dos israelitas como seu Deus e os israelitas como seu povo. Em Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17, diz: Ela diz a Noemi, sua sogra israelita, que para onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Onde quer que tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Isto me faça Javé, e ainda mais, se outra coisa que a morte me separar de ti. O livro de Ruth é um livro muito estimado pelos judeus por escolha. Por que judeus por escolha? São os prosélitos, são aqueles que são judeus não por nascimento, mas porque escolheram, no caso dos homens, se circuncidar e das mulheres pertencerem a este povo, como prosélitos, como revelado pela considerável presença de Boaz na literatura rabínica. Deus aceitando uma estrangeira para fazer parte do seu povo. O livro de Ruth é um dos 5 Megilot e é lido no feriado judaico de Shavuot, semanas. O que são Megilot? São os rolos. Cada rolo é lido em uma festividade, são 5 festas no calendário judaico. Shavuot, semanas, que para nós são o Pentecostes. E quando que acontecem essas semanas? Ao final da 7ª semana. Vamos ver aqui em Êxodo, capítulo 12, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então Deus institui o calendário judaico com Moisés, sendo que no dia 10 é o preparativo da Páscoa. E 50 dias depois, conforme está em Êxodo 19, diz assim: Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Então, se é o início do 3º mês, é o
60 dias. Início do calendário, dia 10 é a Páscoa. E dia 60 completa-se os 50 dias, que são as 7 semanas. Nesse 50º dia é quando Deus pede para o povo se aproximar do Monte Sinai, porque iria entregar a lei para os filhos de Israel. Indo lá para o Novo Testamento, Jesus, ele morre na véspera também da Páscoa, ressuscitando no domingo de Páscoa, passa 40 dias com seus discípulos, eles ficam orando por mais 10 dias, e no 50º dia, eles são revestidos do Espírito Santo e começam a falar em novas línguas, conforme está em Atos, no capítulo 2. Então, no Antigo Testamento, a sétima semana é quando o povo se aproxima para receber a lei por intermédio de Moisés. No Novo Testamento é quando Jesus já está ressuscitado e assunto aos céus, o povo se reúne para receber o Pentecoste. Nós podemos crer então que a palavra de Deus, ela é o princípio do avivamento. Ela é o princípio do revestimento. Não há, como diz Abacuque, avivamento sem palavra. Em Abacuque 3:1 fala: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio de nós. No meio dos anos, a notifica. Então, se no começo é preciso receber a palavra, é através da palavra que acontece o revestimento pentecostal na vida dos crentes, que é o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. E é justamente nessa época das semanas do Pentecoste é que o livro de Ruth é lido. O livro de Ruth é um dos 5 Megilot e é lido no feriado judaico de Shavuot, que significa semanas. De Shevá, 7, que também é descanso. A mesma palavra hebraica para 7 é também para descanso, que é o final da semana, que são 7 dias. E é o sábado, que é o Shabá, que é o dia do descanso. Alguns autores, biblistas, estudiosos e missionários consideram que o relato da vida de Ruth, qual descrito no livro que leva seu nome, teria dado a inspiração ao rei Salomão e escrever sobre a mulher virtuosa, conforme está em Provérbios 31, 10 a 31. E é justamente essa mulher virtuosa de Provérbios 31 que vai ser a leitura bíblica em classe do próximo vídeo. Então, se essa mulher virtuosa é a tataravó de Salomão, que é a Ruth, o seu tataravô, que é Boaz, é o exemplo da masculinidade bíblica, e Ruth é o exemplo da feminilidade bíblica. Voltemos então para os nossos slides. Quais são as personagens do livro? O professor ele pode trabalhar muito bem isso na aula da escola dominical. Elimelec. Significado do nome: Deus é rei. Ou meu Deus, El é Deus. Eli, meu Deus. Meler, rei. Meu Deus é rei. Noemi. Significado do nome: agradável, formosa. Pode ser também doçura, descanso. Lembra de Noar, aquele que dará descanso, Noé, naqueles dias. Naum, e tanta doçura, e tantas outras variações dessa palavra. Noemi é a viúva de Elimelec, sogra de Ruth e Orfa. Elimelec e Noemi eram casados. E eles moravam em Belém. Belém é uma cidade na região de Efrata que é formado por duas palavras, Beit
casa, e Lehem, que é pão. Beit Lehem é casa do pão. E é justamente na casa do pão, onde Elimeleque e Noemi, da tribo de Judá, moravam, que houve falta de pão. Houve uma grande fome naquela terra, naquele tempo. Então, Elimeleque e Noemi, eles saem de Belém e vão para Moabe com seus 2 filhos. Malom, significado do nome, adoentado, doente. É o segundo filho de Elimeleque e Noemi. Casou com a moabita Ruth. E o Quelion, significado do nome, ruína, acabada ou aniquilação. Primogênito de Elimeleque e Noemi, casou com a moabita Orfa. Então, lá em Belém, nós temos essas 4 pessoas que fazem parte da mesma família: o pai Elimeleque, a mãe Noemi e os 2 filhos Malom e Quilion. E aí, dessas 3 pessoas, esses 3 homens, o pai e os 2 filhos, morrem. E Noemi, então, troca de nome. Ela passa a se chamar Mara, significado do nome, amargosa. Como ela pode se chamar formosa ou doce? Se ficou viúva e perdeu seus 2 filhos. Então Noemi pediu para chamá-la por esse nome, ao chegar em Belém. Nós temos a protagonista, que é Ruth, significado do nome, companheira ou amiga da beleza, ou vistosa, viúva de Malom, nora que seguiu Noemi para Israel e lá se casou com Boaz. Orfa, significado do nome, pescoço, juba, viúva de Quilion, nora de Noemi, que voltou para Moabe. Então, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion saem de Belém, vão para Moabe, passa-se alguns anos, eles se casam, Malom se casa com Ruth e Quilion se casa com Orfa. Depois, morrem os 2 maridos e fica apenas a Noemi, que agora é Mara, e a Ruth e a Orfa. Mara chega para as 2 noras e diz: vocês podem ir embora, porque teria eu mais filhos para dar para vocês para tomarem como esposa? E ainda se eu tivesse uma criança, vocês esperariam ela crescer para que seja marido de vocês? Então, chorando muito, as 2 beijaram Mara e as 2 falaram que ficaria com ela. Noemi teima, dizendo que era para elas irem embora, e Orfa beija sua sogra e vai embora. Agora, Ruth fala: não, minha senhora. O seu Deus será o meu Deus, e o seu povo será o meu povo. Para onde quer que tu fores, eu irei. Então, Ruth é aquela que acompanha Noemi, e Orfa é aquela que volta para Moabe. E Noemi e Ruth ouvem que a situação em Belém, que é a sua terra natal, melhorou. Então elas voltam para Belém. Lá as amigas veem Mara, se alegram com ela, mas ela diz que não tem motivo algum para se alegrar. Por isso que é para se chamar de amargosa.
E Ruth, acompanhando a Mara, a Noemi, ela vai para o campo para o momento da colheita. Isso é o momento, por isso a festa agrícola em Israel, que é o momento da colheita. E ali ela começa a colher espigas no campo de Boaz. E Boaz aqui é o nosso exemplo do marido. O significado do seu nome é: nele está a força. Era um homem honrado, abastado, agricultor e valente, morador de Belém de Judá. Honrou a memória do seu parente Elimeleque, casando-se com Ruth, a moabita. A coluna esquerda do Templo de Salomão ganhou o seu nome. Outras personagens deste livro: o parente remidor. Entre Elimeleque, que tinha terras e que não teria mais a sua descendência porque seus filhos morreram, o Elimeleque e o Boaz, eles eram parentes, mas existia um parente mais próximo de Elimeleque, vamos colocar um primo de primeiro grau, do que o Boaz, que seria um primo de segundo grau. Então, esse primo de primeiro grau é que deveria honrar o nome do Elimeleque e de seus filhos, e para isso deveria se casar com a estrangeira, se casar com a Ruth. Ele é o remidor. Esse parente remidor, a Bíblia não revela o nome. Registra assim: ó fulano, talvez por questões éticas, já que ele se recusou a suscitar nome à memória de Elimeleque. E esse foi o motivo pelo qual Boaz pôde se casar com Ruth. Porque se esse remidor, esse parente, ele remisse o campo de Elimeleque, o nome dele, ele deveria se casar com Ruth. Mas como ele se recusou, o outro parente que era mais próximo, que no caso era Boaz, pôde comprar os campos e pôde se casar com a Ruth. O povo de Beit Lehem, o povo da casa do pão, o povo de Belém, os moradores da cidade ficaram comovidos com a história de Noemi. Deram bom testemunho de Ruth. A história também conta sobre 10 anciãos de Belém, lá no capítulo 4. São testemunhas do levirato. Levirato vem de levir, cunhado. Aquele que se casa com o cunhado para que a descendência seja garantida. Se uma pessoa morre sem filhos, é dever de um irmão ou de um parente próximo se casar com a viúva, e o primogênito seria considerado filho do morto, para garantir sim a sua posse, a sua genealogia, a sua descendência. Então esses 10 anciãos são testemunhas do levirato e abençoadores do novo casal. As mulheres de Belém. As mulheres cantaram em homenagem a Noemi e suas vizinhas. Deram nome ao filho de Ruth e Boaz. E o nome que elas deram foi Obed, vem de Avade, aquele que trabalha, e Avode, trabalho. Pode ser um trabalho secular ou pode ser um serviço a Deus. No caso, o significado do nome, adorador, filho de Boaz e Ruth, e teve como ama a sua, podemos colocar como vó, Noemi. Noemi foi a ama de Obed. Então ela retorna a sua alegria com o nascimento de seu netinho, Obed. Esse Obed, que é pai de Isai, ou Jessé, e Jessé é pai de Davi, que é o maior rei que Israel já teve, o homem segundo o coração de Deus.
Vamos então para a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Ruth, do capítulo 4, versículo 7 ao versículo 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. São apenas 6 versículos da palavra de Deus. Diz assim o começo. Vezot, Lefanim, B. Israel, Al Hageulah, Veal Hatemurah, Lekayem, Kol Davar, Shalaf, Ish Na Alo, Venatan, Lere Ehu, Vezot, Hateudah, Israel. O que significa esse versículo 7? Diz assim, Vezot, e este, Lefanim, diante da face, Israel. E isso era um costume, isso era o que acontecia em Israel. Al, sobre, Hageulah, a redenção, para remir alguém. Vear e sobre, Hatemurah, permuta, transferência. Lekayem, para levantar, suscitar. Esse Kayem vem de Hakim, que é o Hakim, como nós já falamos, uma das colunas do templo de Salomão. Hakim e Boaz. Boaz significando força e Hakim significando estabelecer, suscitar, fundamentar. Então, Boaz e Hakim têm esse significado. Então, isso era diante da face de Israel, sobre a redenção e sobre a transferência, para suscitar Kol Davar, para todas as coisas. Davar tem o significado de palavra, mas também tem o significado de coisa. Kol Davar é todas as coisas. Shalaf, ele tirou. Quem tirou? Ish, homem. O homem tira na alô a sandália de seus pés, ou as suas sandálias, Venatan, e dá Lere Ehu, para o seu companheiro, Vezot, e isto, Hate Udá, era a confirmação, B. Israel. E isso era confirmação em Israel. Então se chamavam testemunhas. Aqui no caso nós vemos que são os mais velhos, que são os anciãos. E esse homem, quando vai firmar o contrato, ele descalça sua sandália, de livre e espontânea vontade, e ele entrega para o seu companheiro. E ele fala, esse é o nosso acordo. A partir de agora, essa terra, essa mulher, o que eu tenho, será seu. Todas as coisas serão tuas. No latim, hic autem erat. E isto era, mos antiquitus, um costume antigo, em Israel, inter propincus, entre o próximo, entre o vizinho, et si, e a pessoa. Isso era um costume muito antigo em Israel, entre o vizinho, o próximo, e a pessoa. Quando alteri, quando eles trocam um ao outro, suo iure, que é o juramento, que é o direito. Sedebati, dava o direito. Ut esset firma, e firmava concessio, aquilo que era concedido. Solvebat, homo calciamentum, ele solvebat, ele tirava o seu sapato, calciamentum sum, o seu calçado, et dabat, próximo suo, e dava para o seu próximo. Hoc erat,
E isto era testimonium secessionis in Israel. Então era costume muito antigo em Israel, entre o vizinho e a pessoa, quando alguém para o outro, ele dava o direito e firmava, tirando o sapato do homem e dava ao próximo, e isso era testemunho em Israel. Então aqui eu coloquei a Bíblia hebraica, a Vulgata e a transliteração. Vezot lefanim beIsrael al hageulah ve'al hatemurah lekayem kol davar shalaf ish na alo venatan lere ehu vezot hateudah beIsrael. Ou na Septuaginta, kai tuto to dikaioma emprosten hento Israel epiten ankisteian kai epi to antalagma tu stesai pan logon kai ipelieto ho haner to hipodema autu kai redido to plesion autu to angisteuonti tes angisteian autu kai tuto hen martyrion en Israel. Martyrion, testemunha, os mártires, aqueles que são testemunhas do sangue de Cristo. Versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Vaiomer ha Goel levoas kenelach vaishilof naalo. Vaiomer, e ele disse. Quem disse? Ragoel, o remidor. Para quem? Levoas, para Boaz. Ele disse, Kener lar, compra para ti. Vaishlof, e ele tirou, na alô, a sandália dele. E ele tirou a sua sandália. Dixit, ergo, propinquo, suo Boaz. Tole, calceamentum tuum, quod statim solvit depede suo. Disse então o vizinho, o próximo, seu, para Boaz. Tire o seu sapato. E assim ele tirou do seu pé, depede suo. Transliteração da Bíblia hebraica. Vaiomer Ragoel levoas kenelar vaishlof naalo. Na Septuaginta, kai reipen ho anquisteus to Boaz tesai se auto ten anquisteian mu kai ipelisato to hipodema auto kai redoquem auto. Então aqui nós vemos que ele fala, compra então para ti, né, o remidor, já que você tem tanto interesse nas terras de Elimeleque e quer tomar Ruth como sua esposa, então tire o seu sapato. E ele tirou o seu sapato. Versículo 9. Vaiomer Boaz lazekenim vehol haam edin hatem hayom ki kaniti et kol hasher lehelimelech veet kol asher lehilion umachlon mihiad Naomi. Ou seja, versículo 9, Vaiomer, e ele disse, ele quem? Boaz,
Para quem? Lazekenim. Nós vamos ver que Zacar é o masculino, são os homens. Então ele disse para os homens, que homens? Os anciãos. No latim, tem a ideia mais clara do maioribus nato, ou seja, aqueles que são maiores em idade, os mais velhos, os anciãos, né? De Zaken. Zaken pode significar velho, para os anciãos. Vekol e também Ha'am, para o povo, ou para todo o povo. Vekol Ha'am, para todo o povo. Ele disse, Boaz disse para os anciãos e para todo o povo. Redim Hatem, vocês são testemunhas. Hayom, hoje, que Kaniti, que eu comprei, et kol hasher, tudo o que era le Elimelech, tudo que era de Elimelech, veet, e o que era kol hasher, tudo que era le Chilion, tudo que era de Quilion, o Mahlon, e tudo que era de Malon. Então ele comprou do Elimeleque, que era o pai, ele comprou do Quilion, que era um filho, e ele comprou do Malom, que era o outro filho do Elimeleque, que era casado com a Ruth. Mi e Ad, da mão de Naomi, de Noemi. At ile, e disse ele, o Boaz, maioribus nato, para os mais velhos, para os anciãos, et universo populo, e para todos do povo. Testes inquiti, vocês são testemunhas, vós estes, vocês são. Hodie, hoje, quod, que, possederem, que eu possuo, que eu compro, que eu adquiro, omnia que fuerunt, tudo que foi, tudo que fora, Elimelech, de Elimelech, et Quelion, de Quelion, et Malon, de Malon, tradente, Noemi, aquilo que trouxe Noemi, ou seja, das mãos de Noemi. Transliterado, Vaiomer Boaz Lazekenim Vehol Ha'am Edim Atem Hayom Kikaniti et Kolasher Le Elimelech Kol Asher Le Hilion Mahlon Mihiad Naomi. Ou na Septuaginta, Kai Eipen Boaz Tois presbíteros. Olha aí um cargo da igreja, o presbítero, que é aquele de presbis, velho, ancião. Os anciãos da igreja são os presbíteros. Kai panti to lao, e perante todo o povo, Laodiceia, justiça do povo. Martires, emeis, vocês são mártires, vocês são testemunhas. Semeron, hoje. Roti, kektemai, que eu comprei. Panta, tudo. Tá, tu, que era Abimelech, que era de Abimelech. Cai, panta, e tudo. Ossa e parrei. To, Kelaion, tudo que era de Quilion. Caitó, Malon, e tudo que era de Malon é que Heiros, Noemim, Heiros, mão. O morcego que tem as asas nas mãos é um quiróptero, porque ptero é asa e keiros é mão. Então, Keiros Noemim, das mãos de Noemi. Vamos para o versículo 10.
וגם את רות המואביה, אשת מחלון, קניתי לי לאישה, להקים שם חמת על נחלתו, ולא יכרת שם חמת מעין החייב, ומשאר מקומו עדים atem היום. Então, vegam e também et Ruth, a Ruth, Hamoavia, a Moabita, Eshet, que vem de Ishar, mulher, que é mulher, Mahlon, mulher de Malon, Caniti, comprei, li, para mim, le Ishar, por mulher, le Hakim, para suscitar. E aqui o Hakim, novamente lá das duas colunas do Templo de Salomão. Boaz adquiriu também o direito de ser esposo da Ruth para suscitar. Então, Boaz, Hakim, a força e a confirmação, o suscitar, o estabelecer. E o que Boaz queria estabelecer? Shem Hamet. Shem, nome, Hashem, é um dos nomes de Deus. Como não se queria pronunciar o nome de Deus, falava Hashem, para não tomar o seu santo nome em vão. Shem é nome. Hamet, que é o morto. Quando a mulher de Jó fala Barach Adonai Vemut, que amaldiçoa a Deus e morra, que o Met, o Mut, é o morto. Então, para suscitar o nome do morto, Al, sobre Nahalato, sobre a herança dele. Velô, e não Ikaret, e não cortá-lo, e não cortar Shem Hamet, e não cortar o seu nome, Meim, de entre, e Raiv, dos seus irmãos, Umi Shaar, e da porta, Mecomó, do seu lugar. Então, aquela terra, o próprio Boaz, ele estava se colocando numa qualidade de levir, porque Malo morreu sem deixar filhos, e ele fala que eu vou tomar a esposa dele, Ruth, e o primeiro filho será de Malo, para que o nome de Malo não se perca. E esse filho, ele vai tomar conta da herança de Elimelec e da herança do avô de Malom, o pai. E esse menino é Obed. Por isso que nós podemos dizer que, pela tradição, a Noemi foi a avó de Obed. Porque a Noemi é a mãe de Malom e Malom é o pai de Obed. Edim atem hayom. Vocês são testemunhas hoje, né? Que o nome de Malom, ele vai continuar entre os nomes dos irmãos dele. Na Vulgata Latina, et Ruth Moabitiden uxorem Malom in coniugium sumpserim, ut suscitem nomen defuncti in hereditate sua, ne vocabulum eius de familia sua ac fratribus et populo deleatur, vos inquam huius rei testes estis. Et Ruth Moabitiden, e Ruth a Moabita, uxorem Malom,
a esposa de Mahlon, em coniugium subserim, tomo como cônjuge, tomo como esposa. Ut suscitem, para suscitar, nomem defuncti, nome para o defunto, para o morto, em herança, in hereditate, em sua herança, ne vocabulum, para que seu nome não seja retirado, reios de família sua, que não seja tirado do meio de sua família, ac fratribus, e dos seus irmãos, et populo, e do povo, deleatur, mesmo significado que tem hoje, deletar, para que não seja deletado, para que não seja extinto, excluído do meio da sua família, do meio de seus irmãos e do meio do povo. Vosinquam ruius rei testes estes. Vocês são testemunhas disso hoje. Transliteração. Vegam et Ruth Hamoavia eshet Mahlon kaniti li leishar lehakim shem hamet al nahalato velo ikaret shem hamet mein e haiv umisha ar mekomo redin hatem hayom. E na Septuaginta, Kai ge Ruth ten Moabitim ten Ginaika Malon kektemai emauto reis Ginaika tu anastesai to onoma tu tetnekotos repites creronomias autu kai huk exoletreutecetai to onoma tu tetnekotos hekton adelphon hautu kai ektes files lao hauto martires semeron. Penúltimo versículo da leitura bíblica em classe está lá em Ruth, capítulo 4, versículo 11. Vayomeru kol ha'am asher basha'ar vehazekenim edim Riten Hadonai et Haishah Haba'ah el Beiteha que Rachel Ucheleia Asher Banu Shetehem et Beit El Israel Hail Vaese Be Efrata Shem Ukera ou Ukera Shem Beveit Lahem. Diz assim, versículo 11, Vaiomeru, e eles disseram, Kol Ha'am, todo o povo, Asher Bashar, que estava na porta, Vehazekanim, e os anciãos, eles falaram assim, Redim, testemunhas, somos testemunhas, e tem que Deus, ele deu, ele quem? Adonai, que o Senhor Deus deu, et Haisha, que ele deu à mulher, Rabaá, vindo el Beiterá, vindo que veio para a tua casa. Nós somos testemunhas que o Senhor Deus deu à mulher que veio para a tua casa, que Rahel, que faça como Raquel, Leia, e faça como Leia, Asher, que Banu, edificaram, Shetehem, ambas as duas mulheres edificaram, et Beit, a casa, Israel, a casa de Israel. Vá a ser Hail, e que dê para você valorosamente Be Efrata,
em Efrata, que é a região onde estava a cidade de Belém, Uquerá, nome que se chame Shem, e chame o nome Beveit Lahem. Beit Lahem é Belém. Então aqui é uma bênção que os anciãos e todo o povo estava dizendo que da mesma forma que Raquel e Leia serviram como esposas de Jacó para edificarem a casa de Israel, elas são as mães das 12 tribos, não somente elas, mas as suas servas também, Bila e Zilpa, são elas que deram os 12 filhos para Jacó, das quais vieram as 12 tribos de Israel. E que esse nome seja também chamado pela boa atitude que Boaz estava tendo com a família de Noemi, tomando Ruth como esposa e o filho Obed se tornando aí aquele que iria cuidar da herança de sua família e de sua casa. Responde-te, homens populos, respondeu todo o povo, quiera-te importa, que estava na porta, et maiores nato, e aqueles que nasceram, que eram maiores em nascimento, os anciãos, nós testessumos, que nós somos testemunhas, faciat Dominus, diante da face de Deus, hanc mulierem, que ingreditur domum tuam, que é a mulher que entrou em sua casa, sicut Rahel et Liam, que seja como Raquel e Lia, que edificaverunt, que edificou Domum Israel, que edificou a casa de Israel, ut sit exemplum virtutis, e que seja exemplo de virtude em Efrata, na região de Efrata, et habeat célebre nome, e tenha o nome célebre em Betlehem, em Belém. Interessante aqui perceber que todo o povo e os anciãos, eles receberam de muito bom grado Ruth, mesmo sendo estrangeira, mesmo sendo moabita, o que prova que Deus ele não é xenófobo, que Deus ele não é racista, que Deus ele não só queria o povo dele, mas que todas as nações do mundo viessem a ser dele, viessem a conhecê-lo e adorá-lo, assim como Ruth se comprometeu a servir a esse Deus tão maravilhoso. Nós, brasileiros, temos essa oportunidade de, não sendo judeus, poder adorar o nome do nosso eterno Criador. E glórias a Deus por isso. Transliteração. Vaiomeru kol ha'am, asher basha'ar vehazekenim, Redim item Adonai et Haisha Haba'a el Beiteha Kerahel Ucheleia Hasher Banu Shetehem et Beit Israel Vaase Shahil Beefrata Ukerashem Bevet Lahem. E na Septuaginta cai Eiposan paz Rolaos, roiente, pile, martres, kai roi, presbiteroi, eiposan, doe, kyrios, ten, gnaikasu, ten, eisporeu menen, reiston, hoikonsu, os, Rahel, kaios, leian, hai, rokodó mesan, Amfoterai, ton, hoikon, Israel, kai, epoiesan, dinami, en, Efrata, kai, estai, Ronoma, ren, Baitleim, Belém. E o último versículo, que é o versículo 12,
Vihi veiterá keveit Peretz, Asher Yalda Tamar, Yehuda Min Hazera Asher Iten Adonai Leha Min Hana Arah Rezot. Vihi, e seja, veiterá, ou beiterá, a tua casa, que beit, como a casa, Peretz. Peretz é um dos filhos de Judá com Tamar. Asher, que, Yalda, que gerou Tamar, no hebraico a palmeira, a Tamar, que era a nora de Judá, Li Judá. Sabemos que o Judá ele tinha 3 filhos, o Er, o Onã e o Selá. O Er ele morre, ele se casa com Tamar e ele morre. Para suscitar a herança a seu irmão, Onã casa-se com Tamar, só que ele também morre. O terceiro filho era muito jovem, então Judá manda Tamar voltar para a casa de seu pai e esperar até que o terceiro filho cresça. Passa-se um tempo, o menino cresce e Tamar estranha que Judá não chama para ser esposa do terceiro filho. Então ela se coloca uma roupa de Kedeshá, de sacerdotisa, uma prostituta cultual. Ela se deita com Judá e ela tem gêmeos, o Pérez e o Zerá. E o Zera também significa semente, como nós vemos aqui embaixo. Então, da mesma forma que Tamar deu o Pérez, o bebezinho, para que o nome de Judá não se perdesse, o filho de Jacó, o quarto filho de Leia, que Ruth faça com Malom e com Boaz o mesmo que Tamar fez para Judá, que é suscitar nome para si e para seus filhos. Min Hazera, a semente, Hasher, que, Item, que ele dá, ele quem? Adonai, Leha, para ti, Min Hana Arah, a moça, esta moça, Hazot, esta. Então que esta moça, que Boaz está tomando como esposa, possa ser tão abençoadora de seu lar, de sua casa, como Raquel e Leia foram para Jacó, e como o filho da Leia, o Judá, como a Tamar, foi para Judá. Transliteração. Vihi veiterá keveit Peretz. Hasher Yarda Tamar li Judá. Min Hazera Hasher Item Adonai Leha Min Hana Ara Hazot. E na Septuaginta, Kai Genoito Ho Hoikosu Hos Ho Hoikos Fares Hon Heteken Tamar To Yuda Ektu Spermatos Semente Rodosei Kyrios, que Deus Senhor, soi, rectes, paidisques, as crianças, tautes. Então, essa aqui é a forma como os irmãos poderão utilizar o grego, o hebraico e o latim na leitura bíblica em classe. Como comentário bíblico da lição, em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 27, diz assim a palavra de Deus sobre a masculinidade bíblica.
é um versículo que o comentarista pastor Douglas Batista utiliza. Esse versículo 27 vai dizer: Vaivra Elohim et Hadam Betsalmo Betselem Elohim bara Rodó Zahar Unekeva bara Otam. Vaivra, e ele criou. Ele quem? Elohim, Deus. Et Ha-Adam, o homem. E alguns chamam Adão de Adão, achando que Adão é o nome dele. Na verdade, Adam vem de terra. Adam pode significar também a cor vermelha, como Edom. E Hadamá pode significar humanidade. Ele criou o homem. Betsalmo. Tsela é imagem. B como Tsalmo, como a sua imagem, ou na sua forma, na sua imagem. B é mais em sua forma, em sua imagem. Betselem, a imagem. E aqui nós temos uma questão de tradução que algum tradutor pode ter confundido tsela, que é imagem, com costela, que é o osso na lateral do corpo humano. Então, não que Adão tivesse tirado uma costela, Deus tivesse tirado uma costela de Adão e feito a mulher, mas que a mulher fosse a tsela, a imagem do homem. Então, ele fez a imagem, Betselem Elohim, a imagem de Deus, Bará, criou, ele criou, Bará Odó, ele criou. E ele criou quem? Zahar, que é o macho, o Nekevá, que é a fêmea. Bará criou Rotan, criou eles. E aqui nós vemos Bará, nesse versículo, 3 vezes. Criou, criou e criou. Vaivra, Bará e Bará. Então, quando aparece 3 vezes uma palavra na Bíblia, nós já vimos que está falando da presença de Deus. Então, Deus criou, criou, criou. O Pai, Filho e Espírito Santo criaram o homem. Elohim é El, na sua forma majestática, ou pode ser no plural. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. As 3 pessoas em um só Deus. Mas o mais importante desse versículo é que Deus criou apenas o sexo masculino e o sexo feminino, o macho e a fêmea. Et creavit Deus hominem ad imaginem suam, ad imaginem Dei creavit, illum masculum et feminam creavit eos. Et creavit Deus, e criou Deus, hominem ad imaginem suam, o homem é a sua imagem. Ad imaginem Dei creavit illum, e a imagem de Deus criou ele. Masculum et feminam, masculino e feminino. Creavit eos, criou eles. Creavit, creavit, creavit. 3 vezes, firmando aí que Deus criou o macho e criou a fêmea. Vaivra Elohim et Ha-Adam Betsalmo Betselem Elohim bara Rodó Zahar Onekeva bara Otan. Cai e poiesen, e criou e formou Hoteos, Deus, ton antropon, o homem, cat reikona, de ícone, de imagem, Theu, e poiesen, alto, e criou Deus, e a imagem de Deus criou ele, cat reikona Theu e poiesen alto,
arsen, masculino, caetelo, feminino, e poiesen, autos, criou eles. Então aqui está falando de dois gêneros apenas, o masculino e o feminino. Em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 15, diz assim, o primeiro livro da Bíblia: Vaikar Adonai Elohim et ha-Adam Vayanichehu vegan Eden leavda uleshamra. Aqui é o objetivo da criação do homem. O que Deus fez quando criou o homem. Versículo 15 está dizendo: Vaikar. E ele tomou. Ele quem? Adonai Elohim, o Senhor Deus. Et ha-Adam, o homem. Vayanichehu. E ele o colocou. Vegam Eden, no jardim do Éden. Com qual objetivo? Leavda, para trabalhar, uleshamra, e para guardar. Avidar, o mesmo que Oved, aquele que trabalha. E shamra, de shemer, guardar. Essa palavra shemer aparece lá em Números capítulo 6, versículo 23, que Deus diz para Moisés como Arão e os demais sacerdotes devem abençoar os filhos de Israel. O Kohen Gadol deve estender as suas mãos sobre o povo e dizer: Yevarekeka Adonai veishemereha. Yer Adonai pinaim eleiha vesheneha. Yer Adonai pinaim veiaser meha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer a luz sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre si o teu rosto e te dê a paz. Então o Senhor te abençoe e te guarde. E Yevarekeka Adonai veishemer ha. Guardar é a função do homem sobre o Éden, que é a mesma função de Deus sobre o homem, que ele vai guardar o seu povo. E aqui nós vemos tulit ergo, e ele pegou, de tole, pegar, cortar, ergo, então, Dominus Deus, o Senhor Deus, hominem, e ele pegou o homem, et possuit, reum, e colocou ele, posicionou ele em paradiso, no paraíso, voluptas, para que operaretur, trabalhar, operar, fazer a obra, et custodireti, e fazer a custódia, guardar, ilum, o paraíso. Na transliteração, Vaikar Adonai Elohim et ha-Adam vayanichehu vegam Eden leavdar hu uleshamra. E na Septuaginta, Kai helaben Kyrios, hotheos ton anthropon hom heplasen, Kai etheto auton en to paradiso, ergazestai auton kai filassem. Então, primeiro comentário que nós fizemos, Deus criou o macho e a fêmea. Segundo comentário, o homem foi feito e foi colocado no jardim do Éden para trabalhar e guardar. E
Terceiro comentário da lição está em Ruth, capítulo 4, versículo 15. Vehaya lach lemeshiv nefesh olehalkel et sevater. Vehaya, e ele será, lar, para ti, lemeshiv, para cuidar, nefesh, cuidar de sua alma, olehalkel, e para sustentar, et sevater, para sustentar você na sua velhice. Então essa é uma característica também do marido, do homem, que é o provedor, que ele vai cuidar da alma e também da velhice da sua cônjuge, da sua companheira. E aqui apenas alguns comentários da revista. Quero destacar o tópico 3, Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. 1, modelo de generosidade. E 2, modelo de responsabilidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi, conforme Ruth capítulo 2, versículo 1. Esta perdera o marido, os filhos, e ficara apenas com a moabita Ruth, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ao saber que Ruth deixara sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Ruth 2, 11 e 12. Ele se dirigiu a ela com ternura. Ruth 2 e 8. A protegeu para não ser molestada. Ruth 2 e 9. A alimentou. Ruth 2 e 14. E ordenou que fosse favorecida na colheita. Ruth 2, 15 e 16. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Deuteronômio 25, 5 e 6 e Ruth 4, 9 e 10. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Ruth 3, 12 e 13. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth. O parente que tinha a primazia, que era o mais próximo, autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a moabita. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. O casal gerou a Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu o Cristo, Jesus. Boaz é símbolo de masculinidade, enquanto marido, pai e líder familiar exemplar. Então, que os homens tenham essa consciência de ser aquele que protege, aquele que cuida, aquele que não deixa faltar nada dentro de casa, que ele faça o seu papel de marido, seu papel de pai, seu papel de líder exemplar. Et habeas, e tenha, qui consoletur, que console animam tuam, que console a tua alma,
et enutriat, e alimente, ou encha de nutrientes, senectutem, na sua velhice, senilidade. Transliteração: Vehayah lach lemeshiv nefesh uleharkel et sevater. Kai estai soi reis epistrefonta psiche kai tu diatrepsai ten polian su. Velhice aqui, polian, de polis, muitos. Quando você chegar aos seus muitos dias. Revisando o conteúdo. Primeira questão. O que visa a diferenciação entre homem e mulher? Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 e 12, Paulo diz que o homem é nada sem a mulher e a mulher é nada sem o homem, mas ambos vêm de Deus. Segunda questão. Quais as funções próprias da natureza do homem? As funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Desde Adão, que Deus o colocou no jardim do Éden para trabalhar e guardar. Para trabalhar, ele é o provedor. E para guardar, ele é o protetor. 3. Do que decorre a crise do comportamento masculino é a não aceitação de que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade e o incentivo à prática da sexualidade antinatural. É como acreditar que Deus, na sua infinita perfeição, tivesse errado e colocou uma alma feminina em um corpo masculino ou uma alma masculina em um corpo feminino. Ou até mesmo negando a existência de Deus, foi uma anomalia genética de que o corpo ele tem um sistema reprodutor masculino, mas a alma da pessoa é de uma mulher. Então a sua orientação é ser uma mulher, ele vai negar todas as suas características biológicas e vice-versa. 4. O que moveu Boaz a levar o resgate de Ruth aos anciãos? Movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Não somente aos anciãos, mas a todo o povo perante uma audiência, quando as audiências eram feitas à porta da cidade, no caso, da cidade de Belém, na região de Efrata. E 5. Qual símbolo Boaz representa? Boaz, cujo significado é força, é aquele que estabelece, é símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. E que símbolo Ruth, sua esposa, representa? O símbolo da mulher virtuosa. Conforme diz Provérbios 31, do versículo 10 ao versículo 31, conforme nós veremos na próxima aula. E esse é o vídeo de hoje. Harizemin Kai Heirene, Adelfoimu. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, meus amados irmãos. Amém.